Bom, queridos, eu queria, na verdade, repartir com vocês aquilo que, de alguma forma, sobressai, né, na minha vida, aquilo que eu olho e consigo refletir, que me edifica, que mexe comigo, que me inspira. E pensando nesse tempo, eu muito feliz com alguns homens que foram marcados na história, e também homens que a gente olha para nos dias de hoje, olha e vê a graça do Senhor, vê homens firmes, né, no propósito. E aí a referência, a gente sabe que a referência é o Espírito Santo. E essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, né? Eu sei que alguns não as tratam exatamente como deveriam, mas Zezé até iniciou falando alguma coisa sobre isso, relacionado ao Espírito Santo, porque eu creio que ele é o que conduz de verdade a vida do homem, que transforma, na verdade, as nossas ações, que vai dando direção. E eu vejo na palavra homens que chamaram a minha atenção, chamam a atenção, né? Porque um dia o próprio Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. Para nós, uma palavra já cumprida em nós. Aqueles que confessaram Jesus, que chegaram a Ele, confessaram o seu nome, que entregaram a sua vida, que reconheceram a Ele como Senhor, Ele depositou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é testemunha na tua vida, sim ou não? Então, eu olho para isso e vejo como é interessante, como é bom a gente poder ser confrontado, ser conduzido, ser instruído. E olho para homens do passado também e vejo como começaram também cheios do Espírito Santo. E eu lembro aqui de homens conforme Sansão, que foi um homem cheio do Espírito Santo, que Deus derramou sobre ele o Espírito dele, né? Davi, Saul, homens que às vezes a gente olha e se perderam na referência, mas começaram de uma boa forma. Começaram, assim como nós, fazendo da nossa vida um depósito para que essa pessoa viesse e morasse, e desse direção e conduzisse. E aí eu queria ler com vocês um pouquinho sobre o início, a trajetória da vida de Saul, que começou de uma forma muito interessante. Né? E eu fico pensando como que a gente se perde, como que a gente pode, num determinado momento, falar assim, eu tenho o Espírito Santo, né? Ele me realiza, acordo com ele, falo com ele, digo bom dia, Espírito Santo, fala comigo, ele dá direção, ele fala, né? E daqui a pouco a coisa parece que o tempo prova, e aí o Espírito Santo já não é tão mais importante. Como é que pode a gente, Deus separar homens como nós, reconhecendo que sem Ele nada somos, e daqui a pouco Ele deposita algo que de fato faz diferença, tem valor, e a gente despreza. Parece que a gente vive como se não tivesse mais o Espírito Santo. Então eu fiquei pensando, como é que pode ser isso? No livro de Samuel, no capítulo 11, fala da história, na verdade, do início da vida de Saul. Saul era um homem de uma família, segundo a própria palavra, notada, uma boa família, tinha proeminência a família dele. E um dia ele saiu debaixo de uma palavra do seu pai para procurar uns animais do qual ele cuidava também. E aí o povo tinha pedido um rei. Nesse meio tempo, Deus escolheu um homem. Escolheu um homem e fez dele, na verdade, um rei. Mas interessante é a gente observar, na verdade, na trajetória de Saul, como é que a coisa se dá. Bom, o Saul saiu à procura, na verdade, dos animais do seu pai, e chegou um determinado momento que ele chegou num lugar, não encontrou, foi distante, não achou os animais, e foi parar lá nas terras de Samuel.
Deus já havia preparado Samuel que ele ia encontrar com um homem e que esse homem era para lhe separar, ungí-lo, que ele ia fazê-lo rei sobre Israel. E a palavra sobre Saul era a seguinte, no capítulo 10, no versículo 6, ele diz exatamente o que vai ser de Saul. Ele diz: neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles. Com eles um grupo de profetas que ele ia encontrar. E serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. E eu fiquei pensando, cara, que coisa boa. Quem aqui, na verdade, não gostaria de ser esse homem, né, transformado conforme a palavra do Senhor sobre a vida de Saul? Só que, na verdade, o caminho segue. A gente percebe na vida de Saul algumas ações. Por exemplo, apesar de Saul, eu vou antecipando a história para a gente não ler tudo. Mas diz que no processo de Saul, quando ele foi ungido, até o momento, de fato, dele ser um homem reconhecido no meio do povo, Saul, para mim, tinha um coração, na verdade, inclinado, obediente. A palavra fala de ser transformado no outro homem, mas eu creio que o Senhor encontra em nós, Ele procura em nós uma predisposição em olhar para Ele. Em poder olhar para o Senhor, em que haja, na verdade, um bom testemunho. Eu posso, na verdade, afirmar que Deus não escolheu qualquer homem para ser sobre a nação de Israel, para governar, ser o primeiro rei daquele povo. Eu não creio nisso, que o Senhor tenha se equivocado, se enganado e escolher alguém com o coração totalmente ao avesso, ao contrário, que não cresce que Saul era exatamente essa pessoa. E aí eu avaliando, na verdade, a condição do Espírito Santo, eu cheguei numa conclusão, queridos, que, na verdade, o Espírito Santo não é simplesmente para tomar as atitudes por você. Nós temos o Espírito Santo habita em nós, na verdade, para fazer o nosso coração se inclinar a obedecê-lo, a fazer a vontade dele. Porque o fato de nós termos o Espírito Santo não significa que você não vai ser mais provado, você não vai ser tentado, que você não vai cometer equívocos, que você não vai tropeçar. Na verdade, não tem garantia. Por quê? Porque nós somos homens. A garantia está onde? Em quando você olha para o Senhor, quando você reconhece que o Espírito Santo está em você, quando você avalia e vê que, de fato, a tua vida pode ser transformada, isso vai fazendo diferença, porque, na verdade, na hora da escolha, você avalia e fala assim: eu era assim, agora eu tenho a oportunidade de viver de uma outra forma, eu vou decidir correto, eu vou fazer a escolha certa. E a gente, quando vai avaliando, na verdade, a condição de Saul, que foi escolhido, na verdade, para governar pelo Senhor, ele, na verdade, nesse momento, depois que ele é ungido, ele vai diante do povo, e para confirmar essa palavra, eles usam um processo, né, profético para saber se de fato Saul era aquele homem que foi ungido por Deus. E uma coisa interessante, mesmo sendo ungido, mesmo tendo a convicção de que seria o homem que Deus escolheu, Deus fez prova disso com ele, em determinado momento que se levantou, e aí pergunta: cadê Saul? Onde é que ele está? Ele também não estava lá. Diz a palavra que Saul se escondeu. Antes disso, um pouquinho, são coisas que a gente vai avaliando, na verdade, não é o coração de Saul, a gente aproveita esse tempo para avaliar o nosso coração. Porque num determinado momento que Saul recebe essa palavra, que ele é chamado, é convocado a essa missão,
diz que ele avalia a condição dele, ele olha para a vida dele e para a casa dele e diz assim, eu sou o menor da minha casa, de uma família que é a menor dentre essas tribos. Como pode o Senhor me escolher? Como pode ser eu este homem? Parece contraditório, porque quando a gente vê a história, vê que de fato a família de Saul era uma família bem notada, era uma família reconhecida, mas o coração de Saul, quando confrontado com aquilo que Deus deu para ele, chamou para ele, para a responsabilidade dele, ele se avalia e diz assim, eu não sou esse homem. Eu reconheço que eu não tenho condição, eu reconheço que sou incapaz, e já nesse momento que ele está lá diante do povo para ser levantado, ele simplesmente sai de cena. Ele se esconde e diz que a palavra que ele, na verdade, ele procura um lugar entre as bagagens. Uma outra atitude de alguém que reconhece quem ele é. E essas coisas vão me impressionando. Por quê? Porque no nosso começo, querido, no Senhor, eu penso, normalmente é assim, né? Quando você entrega a tua vida, quando você começa a dar os teus primeiros passos, quando você olha para o Senhor, tudo se torna tão incapaz, né? Às vezes não, quase sempre. Está aqui falando alguma coisa, transmitindo alguma coisa, já brota uma incapacidade dentro de nós. E eu, por mais que a pessoa fale, eu creio e já ouvi, né? Sempre tem essa expectativa, né? Esse anseio, de fato, de estar diante de uma coisa que a gente não se vê capaz. E aí a gente começa a avaliar a nossa condição do dia a dia, da nossa vida relacionada ao chamado e à pessoa do Espírito Santo, que vem sobre nós para nos dar, de fato, direção e clareza do caminho que nós precisamos seguir. Diz que, na verdade, Saul fez esse caminho, foi preciso tirar Saul, buscar Saul de entre as bagagens, para trazê-lo para um lugar de fato, para onde o Senhor chamou ele para estar. Só que o tempo passa e o coração dos homens, na verdade, é provado, né? O nosso coração é provado, querido. E aí é um tempo importante da gente avaliar. Por quê? Porque tanto eu como você pode estar sentado aí, eu não sei como é que está sendo o teu relacionamento com o Espírito Santo. Como é que está o teu caminhar? Se você já cresceu o suficiente para dizer, não, estou com ele, está comigo e eu vou dar os passos que eu preciso dar, ou essa dependência permanece. Eu não estou falando simplesmente de maturidade, você crescer. Essa é uma necessidade que nós temos, de crescer no Senhor e no relacionamento com Ele. Mas estou falando da pessoa, do Espírito Santo que está sobre você. De como você tem se relacionado com Ele. Se a palavra dEle tem permanecido ou tem sido suficiente para dar o teu norte, para dizer o que você tem que fazer, para dizer para onde vai. Porque, na verdade, eu creio que essa palavra é a palavra que Deus liberou para a vida de Saul, para aquele tempo. Ele ia ser cheio do Espírito Santo e ele fica pronto para agir, porque o Senhor é contigo. O caminho que você trilhar, a decisão que você tomar, essa você vai seguir, Deus está contigo. Mas, na verdade, essa trajetória se confunde. Com que vontade? Com as nossas vontades. Com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu quero. E aí a gente, olhando para essa realidade do dia a dia, às vezes a gente se perde exatamente em coisas pequenas. Coisas muito, muito básicas. Muito básicas. E eu queria notar algumas na vida de Saul que foram questionadas, na verdade, pelo próprio Deus, acerca de coisas que, hoje você talvez tivesse uma resposta também para dar. Mais na frente, já em 1 Samuel, ainda, né? O capítulo 15, no versículo 10. Se você quiser acompanhar, a palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza,
porquanto ele se afastou de mim. Na verdade, como é que Deus olhou para a situação de Samuel? Samuel, ele tomou, na verdade, alguns caminhos que foi reprovado pelo Senhor, no que diz respeito, e diz que não foi muito tempo depois. Diz que já no ano seguinte, Saul já começou, na verdade, a olhar para ele e andar segundo aquilo que ele julgava ser o melhor. Aquilo que ele julgava segundo a sua própria necessidade. E aí, Deus chamou Samuel e falou com ele: alguma coisa está errado. Eu me arrependo de ter levantado Saul à realeza, de levantado Saul como rei, de ter posto Saul no lugar dele, não que ele tivesse se equivocado. Deus não se equivoca. A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, de que Deus está falando? Está falando de algo simples, querido. Daquilo que ele depositou em você, você, de alguma forma, coloca isso de lado. Você despreza. Você não dá valor. Você já não tem a prioridade. E Deus não tem no seu coração investir de forma errada. E onde Deus investe, onde Deus olha, para onde ele olha, para onde ele coloca a mão, ele quer fazer prosperar. Ele quer fazer com que se cumpra a sua vontade. Bom, vamos ler aqui sobre alguns episódios relacionados a Saul, que ele, na verdade, se perdeu. Bom, vou seguir lendo aqui o 11, para a gente ficar dentro do contexto. Portanto, se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu e encontrou Saul. Deram-lhe esta informação. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento à sua própria honra. E depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul saudou, dizendo: Bendito sejas tu, de Yahvé. Executei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: E que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esse mugido de boi que escuto tão bem? Na verdade, Deus tinha dado uma palavra para Samuel, falou assim: eu quero que vocês falem com o Saul para que estabeleça o meu juízo sobre os amalequitas, que era um povo, e que Deus queria, de fato, trazer juízo sobre esse povo. Falou com Samuel, Samuel falou com Saul, Saul saiu para exterminar, Saul tinha uma palavra de eliminar todos, e tudo que tivesse no meio desse povo fosse, de alguma forma, exterminados. E aí, Saul vai lá, de fato, mata todos os seus inimigos, cumpre, na verdade, aquilo que Deus determinou para ele, mas ele abre uma exceção. Ele pega o rei, para mim diz respeito ao seu orgulho, trouxe o rei, que também era para ser morto, separou uns animais, separou, segundo ele, o melhor que tinha naquele lugar. Separou alguns bois, alguns animais e alguns objetos, e segundo ele, era para oferecer ao Senhor. Quando Samuel argui ele a respeito do caminho que Deus tinha dado para ele, relacionado à obediência, ele falou assim: não, mas eu cumpri com aquilo que Yahvé, que o Senhor determinou. Eu matei, eu exterminei, só separei o que havia de melhor. Para quem? Para o Senhor. E aí, eu penso que a história vocês conhecem. O Senhor, mais uma vez, reprova Saul.
e na verdade, manifesta aquilo que ele já tinha dito através de Samuel, que não ia permitir que Saul seguisse vivendo aquilo que ele dispôs a viver relacionado à sua própria vida. Quando Samuel, um detalhe importante, quando a gente se perde, querido, naquilo que, de fato, o Senhor plantou a nosso respeito, a gente tem uma tendência muito grande de se voltar para nós. E um dos caminhos de Saul, e quando encontrou Samuel, na verdade, Saul estava num lugar, preparando, na verdade, um monumento a respeito da sua própria vida. Saul tinha uma dificuldade. Ele queria honra para si mesmo. Ele queria se ver e não mais ser conduzido pelo Espírito. O agir, na verdade, que Saul já se comprometeu a andar, já era por conta própria. E aí, pensando numa coisa ruim demais, é você buscar honra para você mesmo. É você buscar para você aquilo que, na verdade, você tem que dar. Porque ainda, amados, que sejamos honrados, ainda que alguém se levante e diga algo a nosso favor, ainda que chegue algum elogio, ainda que chegue alguma honra, ainda que seja justo. Porque tem momentos que reconhecer algo na vida de alguém é justo. Mas a gente não pode pegar, fazer disso algo para dentro de nós, fazer disso um troféu. Existe uma expressão militar relacionada àquilo que é justo. Né? Tem um determinado momento que diz, quando fala em BI, né, os militares aí entendem bem o que é isso, né, Leandrinho? Numa parte que chama de justiça e disciplina. Justiça é quando o comando, né, dá, de alguma forma, alguma sentença, né, um pernoite, uma cadeia, alguma coisa que está relacionada à disciplina, e uma outra parte que normalmente a gente quer ouvir fala de justiça. É que você cometeu algum ato, você fez alguma coisa que trouxe louvor. E aí quando fala relacionado ao Senhor, que é justo, a gente dá louvor a Ele por causa disso. Louvor, na verdade, é reconhecimento. E nós precisamos ter esse coração voltado para dar ao Senhor aquilo que é dele. E ainda que a gente receba algo, ainda que sejamos reconhecidos a respeito de alguma coisa, precisamos dar o destino àquilo que de fato chega em nós. Mas por que a gente está falando isso tudo sobre Saul, como se a gente não tivesse ou não fizesse parte desse contexto? Porque eu penso que a maior guerra que na maioria de nós vivemos é quando recebemos alguma coisa que, na verdade, ainda que justo, a gente abraça. A gente quer para nós. Quando a gente traça caminhos que, na verdade, faz parte da gente. Onde é que o Senhor está nessa direção, nessa história, nesse desejo? Onde é que o Senhor está, né, quando você olha para alguém que você, de repente, quer estar perto, quer alcançar, quer se relacionar, quer conquistar? Né? Para aquele que é casado, como está o teu coração, como você se vê, quando, de fato, o Senhor tem dito coisas, tem dado caminho e tem falado segundo o próprio Espírito dele, dando direção em relação à sujeição, em relação ao marido amar, em relação a perdão, em relação a tudo aquilo que nós vivemos de uma forma assim, às vezes diária. Hoje, é muito provável, talvez, você viver momentos de confronto em você decidir se de fato o Espírito Santo, aquele que te ungiu, que veio sobre a tua vida, que te fez renascer, te fez se alegrar, a hora de você decidir, escolher, não, isso aqui pode ser até para mim, mas, Senhor, age conforme está no teu coração. Eu quero ter essa atitude, eu quero ter esse anseio, eu quero ter esse desejo. Bom, teve um outro episódio que Davi também
ou na verdade Saul, ele teve falta. E aí os motivos, eles são vários, queridos. Os argumentos, na verdade, eles existem quando você está fazendo um caminho. E dessa vez, na verdade, Saul tinha uma palavra para esperar Samuel, que em 7 dias ele viria para ofertar ao Senhor e dizer que o Senhor era com ele, o Senhor que era o Senhor das guerras, das batalhas, seguisse, na verdade, dando caminho, instrução e dando direção, na verdade, àquilo que Saul foi chamado para fazer, conduzir o povo. Diz que Saul esperou alguns dias. Esperou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Bom, no 7º, já se levantou o caos, segundo Saul. E diz que o exército, na verdade, que estava com ele, já foram se dispersando. O inimigo, ele já avistava, está chegando. E aí, Samuel não chega, o que ele faz? Ele vai e sacrifica ao Senhor algo que não era para ele fazer. Não cabia a ele sacrificar ao Senhor. A palavra era, espera que Samuel vai sacrificar. Samuel era o sacerdote. Então, cabia a ele fazer esse sacrifício. Mas Saul diz que devido às circunstâncias, aquilo que ele olhou e viu que não ia dar, e ele falou assim, eu vou passar esse momento sem sacrificar o Senhor? Não, vou. E sacrificou. E diz que logo quando ele está terminando de sacrificar, chega Samuel e argui ele. Cara, o que você fez? E aí ele diz, foi isso, isso e isso, contou a história. Samuel argui ele e fala, cara, você tá louco? Por que você fez isso? Hoje se confirmou que teu reino já não existe mais. Mas foi só um sacrifício. Aí eu vou falar da minha fé, os pastores estão aí, podem me ajudar. Eu creio, queridos, que, na verdade, o problema de Saul não foi simplesmente o sacrifício. Não foi sacrificar. Porque teve homens que amaram a Deus, que, entre aspas, né, quebraram algumas coisas que não era para eles. Por exemplo, Davi que comeu o pão da proposição. Aquele pão era um pão separado. Mas Davi foi lá e comeu. Isso não reprovou. O que de fato reprova, e é o que a palavra diz, e aí Samuel argumenta, vem cá, tu acha que Deus tem mais prazer em quê? Em sacrifício do que em obediência? Não. O problema de Saul estava na questão do confronto da obediência. Só eu não tenho... E aí a gente pode dizer assim, Deus falou, ou Deus tem falado, ou está falando. Eu não tenho prazer mais em sacrifício do que em obedecer. Daí eu considero que o sacrifício não era tudo. Mas o que Deus quer ver, eu queria ver e quer ver em nós, é esse coração que obedece, que sujeita. Não é que não tem entendimento simplesmente, não é que você não saiba. Porque você pode saber, querido, e não está obedecendo. Você pode saber mais do que eu. E alguns de vocês talvez até saibam. Mas isso às vezes não é suficiente. Ou na maioria das vezes não é suficiente. Se isso não vir acompanhado de um coração inclinado, disposto a obedecer, ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis. Ainda que apareça, né, que vai dar errado. O Senhor nunca vai te tratar como inocente de uma coisa que você se mostra culpado. Porque antes de qualquer coisa, Ele quer ver o teu coração totalmente dele. E, na verdade, volta a questão do chamado do Espírito Santo sobre nós. Eu tenho certeza, querido, que as tuas atitudes, que as tuas decisões, ela tem tudo para dar certo, se você consultar aquele que habita em você.
você consultar o Espírito Santo, você conversar com Ele, ser avaliado por Ele, ver como é que andam as tuas pequenas decisões, teus pequenos caminhos. E aí, assim, fica o confronto, porque a gente acha que foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua, pulou, e a gente acha que a vida mudou. Claro que mudou. Mas você precisa se posicionar. O Espírito, mais uma vez, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele não vai decidir por você. Ele não vai falar assim, entrar na frente e dizer assim, não vai não. Não, segurar, te amarrar, te dar uma chave. Não vai fazer isso. Ele é teu amigo. Pensa num amigo. Eu sei que nós temos amigos. Né? Um amigo, ele por mais que ame, vamos colocar assim, porque um amigo às vezes, né, tem essa questão da amizade, do amor. Mas se alguém quiser fazer alguma coisa errada, por mais amigo que seja, eu não posso dizer, não vou fazer. Nós somos assim com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo como nosso amigo. E ele, como amigo também, ele vai te dizer, cara, um conselho, não faz. Não anda, não vê, não pula. Sei lá, você vai andar no relacionamento com ele, né, dessa forma para você alcançar vitória, para você ter vida, para você seguir segundo aquilo que ele já depositou. Eu queria enfatizar isso. Não sei como é que você está se vendo hoje, né? Olhando para si, e aí questione, né? Pô, o Espírito Santo está em mim? O Espírito Santo habita em mim? Aí você pode avaliar, talvez, pelos seus caminhos, né? Pelo caminho, pelo espaço que você está dando. Mas o fato de você estar dando o passo errado não significa que o Espírito Santo não está te confrontando, falando contigo, usando pessoas, né? Trazendo figuras, não sei, ele tem a forma dele e diz que até com gemidos inexprimíveis ele é capaz de interceder para que a tua história ela não termine como a de Saul. Porque o chamado, eu penso que o chamado é o mesmo para nós. E aí, sem exceção, queridos, eu queria te dizer, esse ânimo que me deu, de olhar para pessoas cheias de Espírito Santo, né, que faz proeza, que vence muralhas, que transpõe dificuldades, que vence enfermidades, que está... Esse é o Espírito que foi dado a todos. Já não é privilégio de uma pessoa que o Senhor resolveu depositar do seu Espírito. Porque esse é o anseio que havia nele, uma promessa aos homens. Atos 1:8. E ele faz menção disso, né? Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para quê? Para viver cheio? Não, para poder cumprir com aquilo que o Senhor te deu. Né? Que o texto segue. E ser meus testemunhas. Para fazer o nome do Senhor célebre. Para fazer cumprir a vontade dEle. Que você sabe. Eu sei. Então, o que fazer, na verdade, com o Espírito Santo que está dentro de você? Como você tem tratado, como tem sido esse relacionamento? Como você avalia, né, o teu caminho hoje? Quais são as tuas ações quando você olha para o lado ou quando ninguém está vendo? O que você está construindo? Será que você está construindo para você mesmo? Eu olho, de fato, de verdade, quando eu ouço Saul falando aqui a respeito, quando ele voltou da própria guerra, ou quando ele sacrificou e vê os motivos, eu falo assim, rapaz, bem que podia ter dado certo. Né? Samuel demorou tanto. Lá quanto a oferta, era tão boa, os animais tão bons. Mas eu creio, querido, que o que o Senhor quer realizar em nós, na verdade, é para esses dias, é para o dia de hoje,
né? É para que, de fato, não como simplesmente, eu penso até mais do que a Zezé ouviu, porque dizer assim, eu sei que a gente pode estar escrito para a gente não extinguir o Espírito Santo, de forma que ele vá, tipo assim, não ele não vai saindo, a gente vai botando ele para fora de alguma forma, fazendo a nossa vontade, aquilo que ele foi chamado para fazer na tua vida, já não tem mais efeito, já não tem mais valor, e nós vamos colocando ele para fora. Agora, uma vez ele fora, tua casa não fica vazia esperando ele voltar. Daí quando você, às vezes, vai avaliar a vida de alguns, não vou nem dizer a tua, vai avaliar a vida de alguns que um dia se lançaram ao Senhor, entregaram a sua vida, que o Espírito Santo fez morada, que teve um bom relacionamento, que abriu mão. A palavra é que o estágio dessa pessoa vai ser muito pior do que do início. E aí você pode olhar para a vida de alguns, talvez testificar do que eu estou falando, mas como eu estou falando para pessoas aqui, que eu penso que decidir o Senhor, não estou falando de você falar em línguas, estou falando de ter recebido o Senhor por causa da fidelidade dEle, por causa da promessa dEle e daquilo que você recebeu para você viver sendo uma outra pessoa. A condição que Ele te deu para ser uma outra pessoa. Para encerrar, eu queria ler um outro texto aqui que está em 1 Tessalonicenses. E aí te recomendar, porque eu acho importante recomendar no que diz respeito à vida do Espírito Santo dentro de nós. E às vezes a gente não é simplesmente o pecado que nos faz andar nos nossos próprios caminhos. É a falta de visão, é a falta de inteireza de coração, é a falta de percepção, é a negligência que às vezes nos faz nos perder nesse relacionamento. O capítulo 5, versículo 4, diz assim, na verdade, o apóstolo está recomendando a igreja aqui em Tessalonicenses para observar quanto à vinda de Jesus, está dando algumas instruções, falando a respeito de algumas coisas que podem acontecer, né? Norteando, dando direção, dando caminho. E diz o 4, ele falando para a igreja, disse, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, que dia? O dia da vinda de Jesus, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Queria observar esse versículo aqui. O 5. Diz, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ele faz distinção, uma coisa que eu não tinha observado ainda. Ele fala sobre treva e noite. Luz e dia. E aí as trevas, o que eu creio que as trevas, na verdade, está relacionado à tua visão. Às vezes, nós já estamos tão comprometidos na nossa visão, e a gente pode fazer esse paralelo lá com Saul, do chamado dele, para que a visão que ele precisava ter, dos olhos dele abertos, da revelação que ele precisava ter e de que eu e você nós precisamos ter, estamos perdidos na nossa visão. Compreende? Então, trevas está relacionado à visão. Eu não consigo enxergar, porque estou em trevas. E fala da noite. A noite está relacionada para mim ao dia a dia. Daquilo que te faz se perder, de como que você anda, de como está a tua postura. Daí ele diz exatamente essas duas coisas, falando sobre luz e trevas. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite
nem das trevas. Assim, pois, não durmamos. Esse durmamos está relacionado à preguiça, a cansaço, né? Ou ser indiferente, na verdade, aquilo que Deus também já deu como direção. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Queria ler, na verdade, o original da palavra vigiemos. Diz assim, dar atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado para que por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Então, quando a gente fala de ser vigilante, é um estado que vai muito mais além do que a gente parece, né? Toma conta, vigiar. É dar atenção, dar o devido valor a quê? Devido valor a quê? Ou a quem? Né? Vigiemos e sejamos sóbrios. O sóbrio também, para mim, fala desse estado. Ele não está dizendo, não está aconselhando a você ser sóbrio. Ele diz, sede sóbrio. Eu sempre procuro fazer uma figura, né, que eu penso que o reino de Deus ele é cheio de figura, cheio de imagem, para que a gente possa melhorar a nossa compreensão. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Né? Jesus ele é visto como cordeiro, como leão, como quem mais? Como águia. O próprio Deus, ele fala a respeito dele com figuras. Né? Os céus existem figuras para representar. O reino de Deus é cheio de figuras. Então, eu penso que ser sóbrio, né? Ser sóbrio é algo que é uma condição que nós precisamos estar. Quando eu falo de sobriedade, existe um outro estado que a gente pode se perder. Quando eu não estou sóbrio, eu estou o quê? Eu posso estar embriagado de alguma forma. Então, colocando essas figuras, amado, o que eu considero e julgo importante a gente avaliar. Se eu estou sóbrio, eu preciso estar sóbrio na pessoa de que eu fui chamado para ser. Quando que eu sou sóbrio? Quando eu ando no Espírito. Porque nós fomos chamados para andar como? No Espírito. Esse é o chamado de Deus para você. É uma ordem de Deus para nós. Andarmos no Espírito. Quando que eu me perco? Quando que eu já deixei de estar sóbrio? Quando eu me envolver com alguma coisa que compromete a minha sobriedade. Não estou falando simplesmente de estar embriagado, mas de perder sóbrio. E aí a gente pode pegar muito bem a figura que alguns usam hoje. Por exemplo, se você tomar ainda que uma latinha pequenininha, uma caneca de vinho, né, uma taça de vinho, e sair esbarrar na lei seca ali, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Você vai viver, você vai sofrer consequências, talvez não vai morrer por isso. Mas você vai sofrer consequência pelas tuas ações. E aí, falo mais uma vez, não necessariamente, eu estou falando de você se ver embriagado, mas são coisas que te distraem. Coisa que tira o teu foco. Coisa que você já não pode avaliar como você avaliava antes. Comprovadamente, está comprovado que se você bebe alguma coisa e para lá na lei seca, eles não pararam simplesmente por uma questão que a gente julga, né? Pô, quer ganhar dinheiro. Mas está comprovado que você, para algumas coisas, você já perdeu, né, a habilidade que você precisava ter. Eu não consigo imaginar um cara que está de serviço, um soldado, né, polícia, saindo embriagado. Por uma ação que envolve a vida dele, compromete a vida dele e às vezes a vida de outros. Então nós precisamos dar atenção nessa questão daquilo que nós fomos chamados para ser, que é vigiar e ser sóbrio. Está comprometido, na verdade, porque aquilo pode te distrair, querido. Eu já me vi, vou falar que é meu respeito, a gente pode falar. E talvez negligência da minha parte. Mas eu já cheguei em alguns lugares sem saber o caminho que eu fiz.
E vou te dizer, não era embriagado de bebida. Alguns aí já até sopraram, né? De sono, querendo dormir. E eu sei, meu Deus, como é que eu parei aqui? Às vezes de parar em frente ao portão da garagem e o porteiro abrir e eu ficar lá. É sério, amados. E isso pode ser não é só uma distração, né? Quer dizer, eu já não estava na minha condição normal, não tinha condição nenhuma, de repente, de seguir dirigindo conforme eu estava. O certo era parar, dormir, ou alguém levar o carro, né? Alguns, Flavinho tem umas histórias, a maioria dos irmãos que andam comigo já, né? Use. Eu falo, rapaz, Use vai para onde? Só tem reta aqui, tá fazendo a curva, vai para onde? E aí, na verdade, isso pode roubar aquilo que você precisa estar, a condição que você está. Isso é só uma figura, tá, queridos? Isso é só uma figura. Mas para mostrar que nós podemos nos distrair e nos embriagar ou sair da nossa condição natural de ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, para se distrair com coisas. E aí eu não sei, pode ser para alguns a sua televisão, pode ser sua casa de praia, pode ser, né, o teu relacionamento, pode ser inúmeras coisas que podem levar você a uma distração. Ou tirar você, na verdade, do estado, da condição que o próprio Senhor chamou para você andar. Bom, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Faz uma relação. Daqueles que se distraem, estão se distraindo com a noite. Parece que é própria para alguém que está se perdendo. E aí, mais uma vez, são só figuras. Quando fala de noite e dia, é aquilo que você precisa viver. E antes disso, ser. Isso está muito relacionado a dia e noite, trevas e luz. Nós fomos chamados para viver na luz. Fomos chamados para isso, para estarmos comprometidos diretamente àquilo que Ele tem instruído a nós, quer seja no passado, usando figuras do passado, porque em tudo lá atrás está a vida de Deus embutida, instruída já naqueles homens. É muito interessante. 1 Coríntios, se eu não me engano, 10, diz quando Moisés recebeu uma ordem de falar a rocha, ele feriu a rocha. E aí Paulo está dizendo, cara, essa rocha é Jesus, ela já estava lá. Ela já estava lá. Eu penso que, na verdade, a rocha é Jesus. O que brotou da rocha, né, a figura do que brotou da rocha, é o Espírito Santo. Então, na nossa trajetória de vida em Deus, ela pode consultar como andam os teus ouvidos para poder ouvir e a tua disposição para cumprir com aquilo que Ele te chamou para fazer. É uma arguição. Acho que você precisa dar resposta. E pode ter certeza, o Senhor não está alheio à tua vida. Você até pode viver por uma escolha, né, ou por permissão dEle, viver o tempo que você está vivendo, de repente, de uma forma, vamos colocar assim, desregrada, ou fora do padrão dEle. Mas Ele tem muito interesse, querido, que você busque ter esse relacionamento com essa pessoa que Ele nos deu. Né? É interessante que se eu fosse avaliar a questão de Moisés não entrar lá na Terra Prometida, eu diria, foi porque ele quebrou, na verdade, tábuas que o próprio Deus escreveu, o dedo dele lá, separou as pedras e eu diria, foi isso. Mas a referência do Senhor em relação a Moisés
Assim, ó, você não deu a devida honra, a glória a mim. E a palavra era fala e não ferir. Mas como alguém pode pegar com uma vara, por mais forte que ele seja, a madeira melhor que haja, ferir uma rocha? Não tem como. Mas o relacionamento que a gente precisa ter é suficiente você falar com o Senhor. E o Espírito Santo trazer, na verdade, aquilo que ele já se propôs e quer fazer, na verdade, na nossa vida, no meio de nós. Amém? Então tenha cautela, tenha prudência, vigia e ser sóbrio. Ser sóbrio. Para que o teu curso não seja de boas vitórias simplesmente, mas seja de um relacionamento com o Senhor, que você o agrade, né? E que, de fato, o Espírito Santo que habita em você te leve à obediência, te leve a você viver essa vida que dá testemunho de quem Ele é. De quem Ele é. Tem dúvida acerca de como você está vivendo e do caminho que você precisa fazer? Deus está pronto para te dizer. Quer saber de uma forma? Sujeita a tua vida. Pergunta a tua cobertura, onde é que você precisa acertar. Pergunta para ela. Sujeita a ela. Fala assim, ó, minha vida é assim, assim, assim. Eu tenho andado assim, assim, assim. O que você tem para me ajudar? Qual é o caminho de Deus para mim? Esse é um dos caminhos que eu penso que agrada a Deus e faz da vida do Espírito Santo em você e gerando frutos que abençoem a você e a outros. Amém? Essa, na verdade, a gente reparte algo, na verdade, que está dentro de nós. Eu sei que a gente precisa se posicionar, mudar, né? Esse testemunho o Espírito Santo possa dar em você de que você tem muito mais para ser em Deus do que você pensa, né? Mas que Ele não vai tomar esses caminhos, né, por você, mas vai te conduzir a eles.